Não têm tempo nem paciência para fazer meal prep, mas ainda assim querem ter uma semana tranquila, com as refeições minimamente organizadas? Bom, então talvez este vídeo seja útil. Eu deixo-vos aqui 8 dicas, sugestões que eu aplico muito por aqui e que me permitem preparar as refeições da semana, mas sem estar horas a fim na cozinha, porque sou humana e nem sempre me apetece estar ali a fazer estas preparações durante muito tempo. Então fiquem desse lado e espero que o vídeo seja útil. E a primeira dica que vos deixo é prepararem acompanhamentos de forma simples e rápida. Reparem, o que acontece por aqui é que na meal prep eu não cozinho ou não faço refeições completas. Vocês podem, por exemplo, fazer muitas receitas à base de grelhados, não é? Que é uma coisa relativamente rápida de fazer, mas muitas vezes são os acompanhamentos que nos consomem bastante tempo. E o que é que eu faço por aqui? Dou-vos aqui algumas sugestões. Preparar os acompanhamentos de forma simples e rápida passa muito por adiantar determinados passos que nos vão consumir tempo durante a semana, não é? Então, por exemplo, o arroz. Eu deixo o arroz pré-cozido, digamos assim. Porquê é que eu digo pré-cozido? Porque eu nunca deixo cozinhar até ao fim. Não coloco temperos nenhuns. Porquê? Porque isso permite-me usar o arroz em diversas refeições, portanto não fico limitada com algum tempero. Então o que é que eu faço? Cozo o arroz em metade da água que é suposto, portanto em vez de ser uma medida de arroz para 2 de água, faço uma medida de arroz para 1 de água. E depois ainda passo esse arroz por água para evitar que ele continue a cozer. E porquê é que eu faço isto? Porque depois, ao longo da semana, quando vou cozinhar e quando vou utilizar em alguma refeição, o arroz acaba por cozer o restante que necessita sem ficar empapado, sem ficar esquisito, não é? Portanto, demasiado cozido. Outra tarefa que também faço muitas vezes, aliás, praticamente todas as semanas, é descascar batata e deixar em água. Podem deixar durante muitos dias. Eu cheguei a ter batatas assim descascadas em água durante uma semana e estavam impecáveis, não estavam escuras nem nada, portanto, podem fazer isto à vontade. Mas é um passo que demora bastante tempo, então faço com antecedência. Outra coisa que também faço é em relação à massa. Deixo já, em vez de cozer a massa, eu deixo essa massa em água, portanto, ela, digamos que coze nessa água fria. E quando eu vou utilizar durante a semana, portanto, é um passo que é rápido de fazer, portanto, não demora muito tempo enquanto estou a fazê-lo na preparação da semana e facilita muito porque quando eu vou utilizar, coloco na frigideira ou seja o que for para fazer alguma refeição, aquilo coze em menos de nada, tipo 1 minuto ou 2 e está pronto, está impecável para consumir. Outro acompanhamento que também é muito rápido de fazer e bastante versátil é cuscuz. Não faço muitas vezes, mas pronto, é um acompanhamento que tem imenso sabor, ajuda a conseguir uma refeição rápida, saudável, assim naqueles dias mais agitados, em que quase nem há tempo para comer, quanto mais para cozinhar, não é? Como a água que eu utilizo para o cozinhar já está temperada, acaba por dar imenso sabor ao cuscuz. E pronto, é uma sugestão que também é bastante simples e que conseguem ter uma refeição saudável em menos de nada. Segunda dica: dobrem a quantidade de comida que fazem. Isto já é um hábito que eu tenho por aqui há imenso tempo e faz com que muitas vezes não faça, mesmo quando não faço meal prep dedicado ao fim de semana, o que eu faço é, ao longo da semana, vou sempre, cada vez que faço uma refeição, em vez de fazer para as 3 pessoas que vivem cá em casa, faço como se vivessem 6. Então, o que é que acontece? Eu, na realidade, não estou a consumir o dobro do tempo, não é, para fazer essa refeição, porque simplesmente eu estou a dobrar os ingredientes que coloco. Quanto muito, poderá demorar um bocadinho mais a cozinhar. Mas tirando isso, é algo que eu utilizo, é uma dica que eu pratico com regularidade, precisamente porque não me ocupa muito tempo e acabo por conseguir ter ali mais um almoço no dia seguinte, ou podem não fazer no dia seguinte, mas onde ter mais uma refeição pronta de outro dia, utilizando o mesmo tempo. Onde também aplico muito esta dica é
Por exemplo, imaginem que estou a fazer meal prep no fim de semana, não é? Ahm, Se estou a fazer, por exemplo, um empadão ou uma lasanha, ou chili, por exemplo, aplico sempre isto, faço sempre a dobrar. Uma refeição ou comemos naquela altura, há de ser uma refeição durante a semana, e a outra dose congelo sempre. Felizmente tenho um espaço suficiente de congelador para o fazer, e isso facilita porque, mais para a frente, a única coisa que tenho de fazer é retirar aquela refeição do congelador e meter no forno. Portanto, não tenho, tenho um bocadinho mais de trabalho ali naquele momento, mas não muito, lá está, porque é uma questão de dobrar ingredientes, não dobrar o tempo de confecção. E acabo por ter essa poupança de tempo um bocadinho mais à frente e sem precisar de estar sequer até a demorar mais tempo a fazer meal prep naquela semana específica, por exemplo. Terceira dica: aproveitem os tempos de espera para adiantar as próximas refeições. Isto também é uma técnica excelente para quem não quer estar a perder 2 a 3 horas de fim de semana para adiantar refeições. Eu aplico muito isto quando não me apetece, não é? Há alturas em que só me apetece mesmo é descansar e não ter preocupações com preparações de nada, nem comida. Então o que é que eu faço nessa semana em que eu não faço meal prep? Simplesmente acabo por exemplo, numa segunda-feira estou a preparar o jantar e enquanto esse jantar está a cozinhar, não é? Eu vou já adiantando refeições dos próximos dias. O que é importante que tenham, e recomendo mesmo, é que tenham uma emenda planeada. Porque se não tiverem, se ainda tiverem que pensar no que é que vão fazer, etc., acaba por atrapalhar mais do que ajudar, não é? Então, ter uma emenda planeada é importantíssimo, porque é uma questão de olharem para o que serão as próximas refeições e irem adiantando alguns passos dessa, seja temperar, ou seja, mesmo cozinhar até, inclusive, portanto, conseguirem adiantar algum passo dessa refeição. Quarta dica: façam uma base única de sopa e adicionem ingredientes diferentes na finalização. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que podem fazer, para poupar tempo, uma dose maior de uma base de sopa, não é? E depois, no final, acabam por dividir, para não ficarem a comer a mesma sopa durante dias a fio, não é? O que eu costumo fazer aqui é dividir a sopa em dois recipientes, e finalizo de maneiras diferentes. Por exemplo, num posso juntar hortaliça, no outro posso juntar feijão ou massa, por exemplo, e acabamos por dar um sabor diferente só com essa finalização. Portanto, as sopas não ficam a parecer as mesmas. Outra coisa que podem fazer é, enquanto estão a cortar os legumes para a sopa, cortem a mais e podem colocar num saquinho de congelação e congelar essa base, essa dose de sopa, que depois, durante a semana, é só colocar dentro da panela, juntar água, sal ou temperarem como quiserem, e têm uma sopa no instantinho, não é? Não precisam de gastar muito tempo. Para quem está preocupado que a batata fique escura, é assim, se tiverem apenas alguns dias no congelador, ela nem tem tempo sequer de escurecer. Portanto, o objetivo disto é simplesmente adiantarem trabalho para que depois, durante a semana, seja muito mais prático terem outra dose de sopa feita no instante. Quinta dica: utilizem equipamentos que não precisem da vossa atenção constante. Quem tem bimbi, por exemplo, não é? Se utilizar muito, dá muito jeito porque não precisam de estar ali constantemente a vigiar. Por aqui, não tendo bimbi, e também não tenho interesse em ter, então não tendo bimbi, o que é que eu utilizo? Forno, muito. Utilizo bastante a slow cooker e a panela de pressão. Obviamente que vou precisar de utilizar em diversas refeições, mas a minha preferência vai sempre para refeições que eu possa colocar no forno, refeições que então na slow cooker ou panela de cozedura lenta é muito mais simples porque é só deixar aquelas horas e não há problema, mesmo que fique mais um bocadinho, não há stress. E quando utilizo a panela de pressão, utilizo temporizador para desligar, obviamente, na altura em que a comida já estará pronta. Mas deixo a sugestão que é pensarem logo em receitas, até porque podem deixar as receitas já prontas. É uma forma rápida, que não exige que estejam ali constantemente e que vos permite ter refeições mesmo totalmente feitas
para depois, durante a semana, ser só aquecer. Sexta dica: escolham receitas que sejam simples e rápidas de fazer. Para termos uma alimentação saudável, equilibrada, não precisamos de ter refeições ou escolher receitas que sejam muito elaboradas, porque isso obviamente implica também mais tempo para as confeccionarem. Aqui sigo uma regra muito simples, que é ter cor no prato. Ao ter cor no prato, estou a garantir que estou a variar nos nutrientes e não necessariamente no tempo que demorei a cozinhar aquela refeição. No site podem encontrar eu já vos deixei um artigo onde podem encontrar uma listagem, ou uma lista, não é? De receitas que são fáceis, rápidas de fazer, que não requerem muitos ingredientes. Eu deixo-vos o link na descrição se quiserem espreitar. A sétima dica é iniciarem uma receita, apenas uma receita, mas finalizarem em duas. O que é que eu quero dizer com isto? Que é pegar, por exemplo, numa quantidade maior de frango ou peru ou o que for, ou carne picada, por exemplo, como o início de duas receitas é a mesma coisa, por exemplo, um refogado, então eu faço uma maior quantidade logo de início e depois, a meio da confecção, separo essa quantidade e cada uma leva, por exemplo, um tempero diferente. Imaginem, finalizo uma com natas, posso finalizar outra com molho de tomate, por exemplo. Faço isto muito no chili e na lasanha, por exemplo, faço uma grande quantidade de carne picada, já vos mostrei isso num vídeo anterior de preparação de refeições para o mês. Faço uma grande quantidade de carne picada e depois a meio separo, numa junto feijão para fazer o chili e na outra acabo por acrescentar mais vegetais e transforma-se num molho para lasanha. Então é uma técnica que acaba por nos poupar bastante tempo, porque nós não temos que estar ali a fazer duas refeições diferentes do princípio ao fim, não é? Separado logo de início, e podemos fazer logo ter este atalho, não é? E acaba por facilitar muito porque acabamos por não estar a comer sempre a mesma coisa durante a semana. A oitava e última dica é deixar sempre alguma proteína descongelada e temperada, porque deixar já temperada faz toda a diferença. Mesmo que não façam a refeição, porque lá está, é isso que consome muito tempo, mas eu por aqui digo-vos, é raro mesmo fazer a refeição completa, não é? Mas, pelo menos, olhando para a ementa, se precisar logo ali nos primeiros dias, ver o que é que vamos consumir em termos de proteína, se é carne, peixe, o que for, não é? E retirar do congelador, até para poder deixar a descongelar no frigorífico, ok? Sem descongelar à temperatura ambiente, que acaba por ser mais inseguro. Portanto, garantir que ao ter a proteína já temperada, que acabe por ter uma refeição com sabor, não é? E poupa, obviamente, esse tempo durante a semana, não é? Portanto, é colocar, muitas vezes quando tenho isso temperado, é colocar na frigideira durante uns minutos. Então, se forem filetes de pescada, que é uma coisa que eu deixo sempre temperada e gostamos de consumir, vai para a frigideira, tapado, no instantinho, fica pronto. E pronto, é uma forma fácil de terem essas refeições rápidas e já pré-preparadas para fazerem durante a semana. E pronto, eram estas as dicas que queria partilhar convosco. Espero que vos ajude, principalmente a quem quer ter uma semana com as refeições organizadas, uma semana tranquila, não é? Mas não tem paciência nenhuma para estar ali 2 ou 3 horas na cozinha a preparar essas mesmas refeições, não tem paciência para estar de roda dos tachos, não é? Das panelas. E portanto, espero que as sugestões e aquilo que eu faço por aqui vos ajude aí desse lado também. Da minha parte é tudo. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo.